desde 1921 que, a cada hora, a voz de comando ordena as passadas das sentinelas. É o render da guarda junto do túmulo dos soldados desconhecidos no Mosteiro da Batalha. Aqui repousam dois daqueles muitos que tombaram em nome do estandarte português nos campos de batalha da Flandres e da África Portuguesa no primeiro conflito mundial. Vela-os a chama da pátria nesse lampadário monumental da autoria de Lourenço de Almeida. Mas os soldados, cuja identidade não se conhece, estão acompanhados por um Cristo, o Cristo das trincheiras, que no território de Neuf-Chapelle, na Flandres, foi o companheiro constante das tropas portuguesas. O Portugal republicano tinha apenas 4 anos quando o primeiro conflito mundial lhe bate à porta. Chega em primeiro lugar às colónias com os ataques alemães a Angola e a Moçambique. Em 1914, partem de Lisboa 18.400 homens para reforçar a nossa defesa em Angola e 30.700 para Moçambique. Defrontam essencialmente tribos revoltosas indígenas instigadas pelos alemães. No dia 23 de fevereiro de 1916, Portugal executa o arresto de 70 navios alemães e 2 austro-húngaros que se encontravam em portos nacionais. A ação dita o fim da nossa neutralidade face à frente europeia do conflito e em 1917 os soldados portugueses avançam para a França, para o teatro de guerra da Flandres. O centenário do primeiro conflito mundial foi assinalado entre nós pela Diocese das Forças Armadas e de Segurança com uma iniciativa cultural que recordava a importância da assistência religiosa no teatro de operações. O envolvimento dos sacerdotes na guerra foi evocado pelo capitão Costa Canas, que recordou os tempos do anticlericalismo e a forma como a Igreja lutou para garantir o acompanhamento espiritual daqueles que combatiam. A coragem dos capelães que então avançaram de forma voluntária para a guerra foi sublinhada pelo bispo da Diocese castrense na sessão evocativa do início da Primeira Grande Guerra. Quisermos fazer a memória viva dos heróicos sacerdotes que, no meio das condições penosas muitas vezes, souberam fazer-se próximos dos militares, compartilhar a sua situação e prestar-lhes assistência espiritual e religiosa. Foi assim na Guerra da Flandres, com o corpo expedicionário português, como foi nas guerras coloniais. A Igreja, que só tem razão de existir em função das pessoas, soube estar com os mais sofredores dos sofredores. Uma página da nossa história que quisemos aprofundar. Por isso, fomos ao Museu de Marinha. Ali encontramos o seu diretor, o capitão Costa Canas, conhecedor desta época histórica em que a República se opunha à Igreja. O clima político que se vivia no Portugal de 1914 alinhava pelos novos valores do republicanismo anticlerical com a lei da separação entre a Igreja e o Estado a vincar também esse distanciamento para com a monarquia deposta. O Estado não tinha uma religião oficial, a lei dizia que todas as confissões religiosas eram autorizadas, mas era algo do foro particular. E, portanto, isso vai fazer com que seja proibido qualquer tipo de culto oficial nas instituições do Estado e, portanto, nas Forças Armadas também. A lei da separação, uma das coisas que previa era exatamente o fim dos capelães, todos os capelães, capelães militares, capelães hospitalares, capelães prisionais, tudo isso acabava com a lei da separação e, portanto, cria-se um vazio em termos de assistência religiosa nas Forças Armadas também. Para o novo regime republicano, a religião é uma das razões para o atraso económico da nação. A Igreja era encarada como próxima dos valores monárquicos que o novo regime estava apostado em abolir. Porém, os ideais da República não estão em sintonia com a identidade cultural dos portugueses. Mudar a cultura e as convicções religiosas
não se consegue com a mesma facilidade com que se faz uma lei. Portugal tinha uma identidade religiosa que não se apagava com um processo revolucionário. Instaura-se, então, um divórcio entre o Estado e a opinião pública, que não se revia na militância anticlerical do governo. E nisso a guerra teve uma influência grande nesta mudança de atitude. Há muitos republicanos que depois vão reconhecer que a lei da separação, ou alguns republicanos vão reconhecer que a lei da separação foi algo que contribuiu para o declínio da própria República, como eles a concebiam, ou seja, perceberam que ao imporem esta separação por decreto, digamos assim, que isto ia um pouco de encontro ao sentimento de uma maioria da população e, portanto, a simpatia dessa população para com a República era pouca e a República depois vai ressentir-se disso. Portanto, vão perceber que este corte radical com as questões religiosas vai implicar também uma menor simpatia de largas franjas da população para com a República. Se em África já se combatia, a nova frente europeia obriga ao envio de mais de 56.400 soldados. A violência do conflito coloca de imediato a necessidade da assistência religiosa aos combatentes. O Cardeal Patriarca escreve ao Presidente da República a dizer que era necessário, uma vez que estava previsto um envolvimento de tropas na frente europeia, porque na frente africana elas até já estavam desde o início, mas estava previsto um envolvimento de tropas na frente europeia, num conflito que se via que era um conflito fora daquilo que se estava habituado. Portanto, todos os conflitos são sangrentos, mas estava-se a perceber que esta guerra era uma guerra extremamente sangrenta, portanto, em que as pessoas iam viver em situações limites e, portanto, a Igreja pensa que será fundamental esse apoio religioso, mas a República, portanto, naquela sua lógica de que a religião não fazia falta, digamos, para o cotidiano das pessoas, vai oferecer muita resistência, portanto vai-se opor a que essa assistência religiosa seja providenciada, portanto, pelos padres. Por esta altura, o Estado tinha criado o Estatuto dos Padres Pensionistas. Perante a perseguição religiosa movida pela República, o clero via-se impossibilitado de desenvolver a sua missão pastoral. Mais liberdade era concedida ao clero que aceitava receber um subsídio estatal e de alguma forma funcionar mais na obediência republicana do que à hierarquia católica. São estes, num primeiro momento, que o Estado sugere para a assistência religiosa. As autoridades pensavam assegurar assim uma maior isenção em relação aos ideais republicanos. Mas a dimensão do conflito e o seu caráter sangrento requer mais capelães. O Estado não se opõe ao seu envio, mas estes terão de partir voluntariamente e sem soldo. Por todo o país, gera-se uma onda solidária de apoio ao clero que vai em auxílio espiritual dos nossos soldados. No terreno, a presença dos capelães acaba por se revelar importante e uma mais-valia no que toca à humanização e ao aumento do moral das tropas, que permite aos soldados falecidos a possibilidade de um funeral cristão. Isso era uma coisa que preocupava muitas pessoas, era que se morresse na frente de combate que tivesse um funeral cristão, católico, dão, portanto, apoio sanitário, celebram missas e muitas vezes celebram antes de situações de combate intenso e uma coisa que se começa a notar é que, e a própria hierarquia militar, que inicialmente era um pouco avessa a este apoio religioso, começa a perceber que em determinadas circunstâncias os soldados, se celebram uma missa antes de irem para a frente, vão com muito mais ânimo. Portanto, a vivência na frente de combate vai começar a fazer alterar a mentalidade. Portanto, percebe-se que afinal os capelães são um contributo bastante válido para todo aquele esforço de guerra.
Entre os capelães presentes em França ganha relevo o padre José do Patrocínio Dias, cuja memória foi evocada nesta exposição organizada pela Diocese Castrense. Um homem que nunca cedeu aos interesses da República e que percebeu que a missão do sacerdote no campo de batalha era sempre junto dos que sofrem. Quando a mãe faleceu, entregou-lhe uma cruz e ao entregar essa cruz disse: "Isto é para quando tu fores missionário." E ele levou essa cruz para o campo de batalha e essa mesma cruz era a que ele dava a beijar aos nossos soldados quando morriam, pois feridos, precisamente no campo de batalha, onde ele esteve mesmo na frente. E este sinal, de facto, da cruz que é abraçada pelo sacerdote, não é? Até a própria conjugação que ele faz, a arma do soldado é a arma, pois a arma do sacerdote é a cruz. E, portanto, mostra bem a identidade e a proximidade que o sacerdote, neste caso o padre José do Patrocínio Dias, sentiu que era muito necessário, a começar logo pelas pequenas coisas, até chegar às grandes. Muitos dos generais e daqueles que eram altas patentes do exército, ficavam muito admirados e partilhavam depois, mais tarde, a sua admiração por ele, precisamente porque soube conjugar a compreensão e o facto de ser homem de Deus ao mesmo tempo. A assistência religiosa na Primeira Guerra estimula também os serviços de apoio aos soldados. De influência protestante existia o Triângulo Vermelho, um lugar de apoio aos tempos livres e que acolhia os soldados que não estavam na frente de batalha. Os capelães portugueses vão promover um serviço semelhante. O que não significa que houvesse aqui propriamente um conflito entre diferentes confissões cristãs. Portanto, estamos a falar essencialmente de confissões cristãs. Não havia propriamente um conflito, há descrições de celebrações conjuntas também, portanto, protestantes e católicos que celebram em conjunto, mas acima de tudo sabe-se que, independentemente de não haver este conflito entre confissões, sabe-se que a existência de uma estrutura, por exemplo, de ocupação de tempos livres, apenas de uma das confissões, e era o que acontecia no início, portanto, apenas o Triângulo Vermelho protestante acabará por criar alguma influência junto das pessoas que o frequentam e, portanto, para evitar essa influência, cria-se a Casa do Soldado, e, portanto, a Casa do Soldado é uma iniciativa católica portuguesa e que vai ser, digamos, paralela, vai exercer funções paralelas a esse Triângulo Vermelho e apoiar, portanto, a ocupação dos tempos livres. Estes homens que partiram de forma voluntária para a frente de batalha num contexto hostil da República Anticlerical provaram que a religião não é causa do atraso económico e faz parte intrínseca da natureza do homem. Pelo seu exemplo e dedicação, perdura hoje a presença da Igreja no seio das Forças Armadas e de Segurança. Devemos a eles, na prática, a fundação deste serviço de assistência religiosa às Forças Armadas de Segurança. No tempo da República havia cerimónias públicas, de facto, em que participava um grande grupo de pessoas e, portanto, havia missas, havia celebrações coletivas de natureza religiosa. Mas não havia rigorosamente assim um corpo institucional e habitual que os acompanhasse. Havia capelães mais ou menos destacados para o efeito. E particularmente em campanhas, nas posições ultramarinas, não era costume, como aliás foi dito na conferência, irem capelães. Portanto, a primeira assistência organizada neste sentido moderno, que nós conhecemos agora, deve-se a estes voluntários que, indo de graça e a seco e sofrendo perigos enormes na sua própria vida física, acompanharam o Corpo Expedicionário Português aqui na frente europeia. Portanto, além do mais, além do exemplo, nós devemos-lhe também, na prática, o lançar raízes para a criação deste serviço que hoje se chama Ordinariato Castrense em Portugal. No final da guerra, penso que praticamente ninguém questiona essa presença e o seu papel fundamental, portanto, junto das tropas, ou seja, são um contributo muito importante para toda a ação das tropas e desde o início esse fator é um dos fatores que começa a alterar esta mentalidade, ou seja, percebe-se que
por exemplo, os ingleses, Portugal estava integrado, portanto, com o exército inglês, estava sob o comando de um general inglês, e percebe-se que os ingleses dão um relevo enorme à assistência religiosa, independentemente de ser católico ou não, portanto, dão um relevo enorme a essa assistência, e inclusive é também um outro aspecto que vale a pena realçar, é que são os próprios ingleses também a incentivarem que Portugal forneça essa assistência, porque consideram que ela é fundamental. E 100 anos depois, na ausência de conflitos à escala mundial, onde estão aqueles que seguiram o exemplo de Dom José do Patrocínio Dias e de tantos outros sacerdotes? Encontramo-los na instituição militar, próximos dos homens e mulheres que servem hoje o país na sua defesa. É o caso do padre Diamantino Teixeira. Ele é capelão militar e pertence ao clero da Diocese de Beja, da qual seria bispo Dom José do Patrocínio Dias, depois do seu regresso da guerra. Hoje, procura seguir o seu exemplo mesmo nos momentos difíceis, como quando foi enviado para o Afeganistão. Na altura não compreendi muito bem, tive medo, como toda a gente tem medo, mas depois e hoje compreendo como foi importante para mim e como de facto as dificuldades, sobretudo num cenário de conflito ou de guerra, mudam a personalidade e a maneira de ser e de estar de uma pessoa para sempre. A experiência da guerra continua hoje a fazer parte da vida do capelão militar. Longe das trincheiras de França, mas agora em Cabul, na província de Kandahar, numa região de forte implantação do movimento talibã. Nesse dia, o padre Diamantino Teixeira fazia 35 anos. Era o dia 13 de maio. Às 7 da manhã, um chinuco americano largou-nos numa posição no meio do deserto, no meio do nada, onde não havia nem árvores, nem pássaros, calor, pó. E saltámos do helicóptero, que ficou a pairar junto do chão. Ficámos ali desorientados, não sabíamos ao que íamos, o que estávamos a fazer. Cerca de 30 e poucos homens, o grosso das nossas tropas, que eram os comandos, só viriam no dia a seguir. E nessa tarde houve uma série de ataques, bombas a cair, e foi complicado. Este capelão recorda hoje a experiência limite que partilhou naquela hora com os soldados que o acompanhavam. A fé e Deus também se podem encontrar num bunker no Afeganistão. Refugiámos-nos dentro do bunker, um quadrado de betão, e como era dia 13 de maio estávamos ali, cada um a pensar o que iria acontecer a seguir. Decidimos celebrar a missa. Celebrámos a missa, pelo menos abstraímos um bocadinho, e depois da missa volta-se um sargento e diz: "Senhor capelão, podíamos rezar o terço, não temos nada para fazer." E rezámos o terço. Acabámos de rezar o terço, volta-se e diz: "Senhor capelão, ainda não podemos sair daqui porque elas ainda continuam a cair, podíamos rezar outro." Bom, rezámos 3 terços, o rosário completo, e de facto foi um momento difícil, porque de facto, quando na hora da verdade é que o pessoal se volta para Deus e para a fé, e aquele momento ali foi muito particular, dos quais ainda hoje, quando me encontro com esse pessoal, ainda hoje falam muito. Mas ser padre no exército é estar junto dos que combatem, e o padre Diamantino Teixeira sempre fez questão de acompanhar as missões. Naquele dia, 7 de junho, o calendário litúrgico assinalava o dia de Corpo de Deus. Numa deslocação também noturna, numa coluna militar, fomos emboscados, na qual eu seguia também. E de repente vimos-nos no meio de um cenário de guerra que eu pensei que era o fim do mundo. Acabei mesmo, me entreguei a alminha ao Criador, porque pensei que já cá não voltava, que já não voltava a ver o meu pai e a minha mãe. Elas caíam por todo lado, batiam na viatura. Foi muito complicado. Cerca de meia hora, que pareceram 3 dias. Valeu-nos a valentia dos nossos homens, os comandos portugueses,
E também o apoio da aviação, que a determinada altura americana limparam o perímetro e nos salvaram desta situação, de onde, curiosamente, saiu tudo bem. Alguns feridos ligeiros, mas tudo muito bem. O padre Diamantino sente no dia-a-dia a importância que o capelão tem no seio da instituição militar. É alguém próximo, conciliador, um amigo que os militares procuram. A figura do capelão é muito querida, em todas as circunstâncias, mas sobretudo nestes cenários, sim. É imprescindível. Posso lhe dizer que depois destes acontecimentos todos, nesse ano e nessa missão, muitos, não sei agora precisar quantos, mas muitos vieram falar comigo e propuseram-se a prepararem-se, e uma série deles foram batizados, fizeram os sacramentos da iniciação cristã, porque ali, naquele momento, confrontaram-se com algo, com questões que nunca tinham posto na vida, questões de fé, a questão de Deus, que obrigatoriamente, em momentos de dificuldade, vem à tona. A guerra muda as pessoas e a missão sacerdotal de um padre também não sai ilesa da experiência do sofrimento e do medo, do contacto próximo com aqueles que pedem auxílio e conforto no limite da experiência humana. Até aí eu era um padre muito certinho, uma pessoa muito beata, se pode dizer. Sim, o Afeganistão abriu-me muitos olhos para a vida. Fez-me ver a vida de outra maneira, valorizar a vida de outra maneira e também compreender que é nas dificuldades que nós somos mais comunhão uns com os outros, que estamos mais e que nos agarramos não só a Deus, mas também uns aos outros. Isso foi muito importante. Há 100 anos, a guerra. Num país que persegue a religião, muitos sacerdotes dão então um testemunho de coragem e entrega incondicional à sua missão ao partir para junto dos nossos soldados que combatiam em França. Um sinal e um testemunho que aproximou a Igreja e o Estado. Eu diria que foi fundamental para alterar a postura que os republicanos mais convictos tinham em relação à religião. Ou seja, se quando é publicada a Lei da Separação, Afonso Costa diz que vai terminar com a religião em 2 gerações em Portugal, portanto, passadas 2 gerações as pessoas não vão ter convicções religiosas. Depois da guerra e em cerimónias, portanto, de homenagem aos soldados desconhecidos, especialmente, cerimónias essas que são religiosas e de Estado também, portanto, em questão as mais altas figuras, por um lado da Igreja e, por outro lado, as mais altas figuras da República, e o próprio Afonso Costa conversa de uma forma simpática, digamos assim, com o Cardeal Patriarca, por exemplo. Portanto, a atitude da República vai-se alterar significativamente fruto da guerra, ou seja, a guerra e a ação dos capelães vai fazer com que os republicanos percebam que há qualquer coisa de diferente daquilo que eles imaginavam e, portanto, vai haver uma aproximação entre o Estado republicano e a Igreja. A melhor forma de evocar, hoje, um conflito e a bravura daqueles que nele combateram é trabalhar para que tal não se repita e não se insista nos mesmos erros. Desta página da nossa história, a par da valentia dos nossos, retiramos também um corajoso e intenso testemunho de Igreja.